using. You can use my computer at the afternoon to copy. And I stay in the to copy first on the screen and then on my. Well, what do you want? Yeah, and then I leave to be there. Okay. You stay in the afternoon? Yeah. Okay, Yeah. so thank you very much. Bem, creio que podemos retomar. Eu já, como estamos aqui agora numa mesa muito doméstica, né, eu e o professor Renato, nós já combinamos que esse vai ser um jogo de tiro curto, né, o médio. Né? Então, estou prevendo apresentar aqui o meu trabalho em 20 minutos, depois o Renato também acho que um tempo semelhante, para termos eventual tempo para um debate no final, antes do almoço. Tudo bem? Esse trabalho, um modelo de referência para a gestão de sistemas locais de produção e inovação, é resultante de um projeto patrocinado aqui pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, recém-concluído e também recém-avaliado. Né? É bom a gente apresentar depois de ter sido passado por um crivo de avaliação. E, na realidade, tem como propósito exatamente essa ideia, né, de ser um primeiro ou um modelo sujeito a críticas e a confrontos com outros modelos, na tentativa de se criar um instrumento de gestão para lideranças ou agentes públicos ou privados que tenham como objetivo ter um quadro de referências baseados, inclusive, num conjunto de métricas e indicadores para avaliar o desempenho dos arranjos produtivos, dos clusters, das aglomerações industriais. Então, esse é o objetivo básico, já acabei falando, né? A partir dessa ideia, eu selecionei algumas aglomerações produtivas no Estado de São Paulo, basicamente aglomerações industriais. Não tratei nesse momento de aglomerações de outros setores da economia. E, por um modelo de referência, eu estou entendendo aqui um conjunto sistematizados que envolvem conceitos relativos a arranjos produtivos, a externalidades, a cadeias produtivas que influenciam ou que são influenciadas pelo fenômeno dos arranjos produtivos, um conjunto de princípios e indicadores que, então, possam sustentar as ações de agentes públicos e privados que tenham interesse, logicamente, na promoção e no aprimoramento, no fortalecimento desses arranjos produtivos. Então, esse é o objetivo básico que norteou a pesquisa. Acho que cabe também salientar, essa pesquisa foi uma pesquisa considerada dentro do conjunto de pesquisas que a FAPESP patrocina, um projeto regular de pesquisa, apesar de envolver alguns outros pesquisadores, basicamente foi desenvolvida com um aluno de iniciação científica, mas já recuperando outros trabalhos que foram também frutos de projetos de pesquisa patrocinados pelo CNPq, de iniciação científica, desde 2006, basicamente, desde 2005 até o final do ano passado. Quais são, basicamente, as grandes questões que nortearam o desenvolvimento desse projeto de pesquisa? A primeira delas diz respeito a entender quais são os requisitos fundamentais que são relevantes para transformar simples aglomerações em empresas, né? O fenômeno de aglomerações, principalmente aglomerações de pequenas e médias empresas, naquilo que a literatura chama de sistemas locais de produção e inovação. Né? A literatura internacional, aqui no Brasil, o professor Suzigan, o professor Cassiolato, chamam de sistemas locais de produção e inovação. Então, esse é o primeiro grande objetivo. O segundo é identificar o grau de relacionamento entre os empreendimentos, no nível micro, que compõem o sistema local de produção, do ponto de vista da frequência e intensidade das relações entre esses empreendimentos, entre as empresas de pequeno e médio porte. A outra grande questão, passei rápido, não quer parar? Não quer parar. Então, vou voltar 2, vamos ver se para um pouco. Não sei por quê.
questões. Bom, entender as estruturas de governança presentes nesses arranjos produtivos, identificando os atores que são responsáveis por definir determinadas estruturas de governança e o papel do sistema de ciência, tecnologia e inovação, incluindo basicamente os sistemas de normatização, os sistemas de certificação e metrologia industrial. Está brincando comigo aqui. Aqui o referencial teórico, né, partindo da literatura clássica da nova geografia econômica, Kruger, Marshall, identificando lá a presença das externalidades, a vertente das estratégias de empresas, basicamente o principal autor Porter, da economia regional, identificando aí a importância da coordenação extra-mercados e das ações de políticas públicas e da eficiência coletiva, conforme os trabalhos do Herbert Schmidt e do grupo do IDS na Inglaterra, né? Bom, alguma sistematização disso, professor Sigan, e um trabalho que me lembro, junto com o professor Renato Garcia, apresentado no Congresso de Engenharia de Produção em 2003. A ideia básica, recuperando algo que a gente já comentou em outros momentos, é que, fundamentalmente, o encontro das vertentes de ações conjuntas, né, desenvolvida por vários tipos de agentes, né, as empresas privadas, as pequenas e médias empresas, o poder público local, no nível regional e no nível federal, a presença ou não de agências de desenvolvimento que possam estimular as ações coletivas entre esses agentes e os demais agentes, a presença de entidades, escolas técnicas, universidades, além de outros, juntamente com as externalidades positivas, do ponto de vista, por exemplo, de grande oferta de mão de obra qualificada, matéria-prima abundante para uma dada atividade produtiva, convergem para a eficiência coletiva e isso tende a fortalecer redes de cooperação no local e contribuir, não exclusivamente, mas poder contribuir também para o desenvolvimento local e da região. A metodologia de pesquisa utilizada teve como início o mapeamento desses clusters, né, dos arranjos produtivos locais, como se começou a chamar recentemente, focalizando basicamente o Estado de São Paulo, que congrega aí, já de forma identificada pela literatura, pelo SEBRAE, pela Fiesp, mais de meia centena de arranjos produtivos que são focos de intervenção dessas entidades, por meio de um survey. Depois, utilizando-se basicamente de dois instrumentos de investigação. O primeiro, um questionário auto-administrado, tendo como objetivo identificar alguns aspectos que caracterizam cada arranjo produtivo, cada cluster, e diferenciam, logicamente, eles de outros de uma mesma cadeia produtiva também, né? E um segundo instrumento de investigação foi baseado em pesquisas qualitativas, né? Basicamente, o uso de estudos de casos múltiplos, utilizando-se aí questionários e entrevistas semi-estruturadas junto aos OPLs, né? Eu, particularmente, visitei uma boa parte desses, já tinha visitado vários outros, e o trabalho de pesquisa de campo foi complementado com vários alunos, depois menciono alguns deles presentes aqui, inclusive. O plano de pesquisa se desdobra em basicamente 3 pontos. O primeiro, utilizando-se de uma pesquisa documental junto aos órgãos, entidades que já tenham produzido na história recente análises e documentos sobre esses arranjos produtivos. Vale enfatizar que, a partir da década de 90, basicamente, né, essas localidades foram alvo de muitos estudos, muitas pesquisas, né? Análise desses arranjos produtivos de forma mais objetiva, destacando aí as categorias de análises importantes, né, externalidades, as ações conjuntas, o grau de cooperação entre os agentes, os vínculos com instituições locais e agentes externos, agentes externos, e uma análise comparativa dos clusters dentro de uma dada cadeia produtiva, de uma dada cadeia de valor. Um dos principais instrumentos eleitos para constituir esse modelo, que a gente chama de modelo de referência, foi um sistema integrado de indicadores, né? E, basicamente, esse sistema integrado de indicadores foi elaborado, foi concebido a partir de dois principais elementos aqui, né? Análise das principais características das aglomerações,
e a gente vai depois detalhar quais são esses aspectos, quais são as dimensões analisadas, e um referencial para a implementação de políticas públicas, né, dirigidas para as configurações dos clusters, aí, né, dos arranjos produtivos. Aqui, identificado no mapa a localização desses arranjos produtivos, né, desde arranjos produtivos localizados aqui na região metropolitana, como é o caso das aglomerações, os arranjos produtivos de autopeças, ferramentaria e plástico, no grande ABC paulista, né? A aeronáutica em São José dos Campos, todo o polo aeronáutico em São José dos Campos, equipamentos médicos e odontológicos na cidade de Ribeirão Preto, aqui no norte do estado de São Paulo, máquinas, ferramentas localizadas aqui na cidade de Sorocaba, calçados com várias especialidades, né? Calçados femininos em Jaú, calçados masculinos em Franca e calçados infantis em Birigui. Aliás, o setor couro calçadista é um setor especialmente trabalhado e conhecido pelo professor Renato Garcia. Depois ele pode dar opiniões em relação a isso também. E o polo, a indústria, várias aglomerações na indústria de cerâmica, né? Desde a cerâmica de revestimento em Santa Gertrudes também, considerando a cerâmica artística de Porto Ferreira e a cerâmica estrutural em Tambaú, a indústria de confecções, ou né, clusters da cadeia confecções têxtil em Tietê, em Indaiatuba, um polo recente, e Americana, né, uma região tradicionalmente conhecida, o professor Renato também conhece muito bem. Joias e folhados, aqui em Limeira e também em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto mais focalizado na produção de joias e Limeira num segmento tido como semijoias, né, ou bijuterias, né. A indústria de móveis de Mirassol e Votuporanga e uma aglomeração nascente dentro de toda a perspectiva de se constituir um centro gerador de conhecimento de base científica e tecnológica na região de São Carlos, né? Logicamente, São Carlos não é tradicionalmente conhecido como um cluster na visão tradicional, porque não há uma vocação produtiva industrial única, né? Na verdade, há uma diversidade de setores presentes nessa região, mas a gente destacou o fato de que, inclusive, foi objeto de uma tese de doutorado da Luciana, acho que não está presente, né? O fato de que já nessa região mais cerca de 2 dezenas de pequenas empresas nascentes, em torno da competência científica surgida dentro de laboratórios de pesquisa na Universidade de São Paulo, né, lá do campus de São Carlos, né, na indústria de óptica. Então, a ideia foi, a partir desses arranjos produtivos, identificar características específicas dentro de cada arranjo produtivo e comparar essas características com outros arranjos de uma mesma cadeia produtiva, de uma mesma cadeia de valor, e poder, né, identificar alguns parâmetros para uma análise na perspectiva do gestor, ou, como a gente colocou, do agente responsável pela promoção, pelo fortalecimento desses arranjos. A partir desse conjunto de estudos anteriores e da pesquisa recente, elegemos aí um conjunto de 8 dimensões de análise envolvendo 58 indicadores. Poderiam ser 64 ou 55, né? Na verdade, volto a insistir, esse é uma proposta de um modelo que pode ser aprimorado, né? Na ideia de uma primeira aproximação de um modelo de referência para gestores de arranjos produtivos. Então, as dimensões analisadas, logicamente, partindo da dimensão econômica, na perspectiva da sustentabilidade, né, eu diria que o primeiro requisito de qualquer plano de sustentabilidade é a econômica, né? Se não há perspectiva de mercado para as empresas estabelecerem-se em determinados locais, não há por que se falar em sustentabilidade ou em arranjo produtivo. Então, aqui não está aparecendo, mas basicamente os dados econômicos do ponto de vista da capacidade de geração de renda e de emprego que as empresas localizadas numa região, numa cidade, né, num cluster, têm como
contribuir para a economia local ou regional, né? Logicamente, a vertente geográfica, que é, na literatura, tradicionalmente, a vertente importante para se caracterizar um cluster, uma aglomeração, envolvendo fundamentalmente a concentração espacial, a infraestrutura existente para viabilizar a atividade produtiva no local. Eu vou pular essa verde aqui. A questão da governança, a estrutura de governança que a literatura apresenta, mas que na pesquisa empírica foi muito valorizada, a importância de se ter uma estrutura de governança forte para que haja coesão das ações conjuntas entre os atores que compõem aquela aglomeração, tanto do ponto de vista de identificar o agente, a forma de governança e a liderança nessa estrutura. Vou deixar isso também para depois. A questão ambiental, né? A questão do desenvolvimento sustentável, na perspectiva dos efeitos que a produção naquela aglomeração pode trazer. A vertente tecnológica, do ponto de vista da capacidade de inovação das empresas e do conjunto das empresas de maneira geral. Então, essa dimensão foi analisada desde a perspectiva micro. Logicamente que, numa dada aglomeração produtiva, posso ter uma empresa que se destaque, uma empresa líder, que tenha maior capacidade de inovação do que as demais. Mas a ideia foi eleger a aglomeração como um todo, como foco de análise, e entender a capacidade de inovação das empresas de maneira geral, né? E perspectivas do próprio desenvolvimento, atualização dos padrões tecnológicos em termos de tecnologia de produto e processo. Aí não estamos falando da indústria criativa, né? Não estamos falando de produtos intangíveis, estamos falando de produtos da indústria tradicional, né, como foram apresentados aqui. Então, aqui eu diria que é importante destacar muito a questão da tecnologia de produto e processo. O aspecto social, logicamente, identificando aqui a presença de entidades que promovam cooperação e associativismo entre os atores. A questão institucional, a presença e ação do poder público local, de agentes públicos e de instituições que regulamentem aquela aglomeração. E voltando aqui à questão da internacionalização, aquilo também na literatura sempre é destacado, da importância de se pensar o crescimento, o fortalecimento de uma aglomeração vinculada a cadeias globais, vinculada ao mercado globalizado. Então, apenas a título de ilustração, nós elegemos aqui o nível de exportação das empresas que compõem aquela aglomeração, passa a ser um indicador também de internacionalização, né? Os investimentos diretos realizados no exterior, né, eventualmente, quando ocorre em algum cluster, também pode ser eleito como indicador de internacionalização. E, de maneira, logicamente, menos importante, eventuais participações em feiras, no sentido de mostrar, divulgar e abrir novos mercados para as empresas que compõem uma determinada aglomeração. E, por fim, que eu deixei de falar aqui, por fim, a questão da capacidade gerencial, entendida como capacidade gerencial predominante nas empresas que compõem um dado cluster. Desdobrando, na visão tradicional, não vi outra forma, pelo menos nesse momento, desdobrando nas capacidades gerenciais funcionais, né? Vale dizer, na capacidade de gestão da produção, do processo produtivo, né? A introdução de novos métodos de produção, uso dos princípios do just-in-time, de manufatura enxuta, uso de sistemas de gestão de estoques, de fluxo de produção, a visão, né, de gestão por fluxo e menos a visão tradicional da produção em série. A capacidade de gestão financeira, principalmente a gestão de custos para a formação de preços competitivos, que também é uma capacidade fundamental e revelada na pesquisa como uma capacidade muito pouco desenvolvida nas pequenas empresas que compõem os aglomerados dos setores tradicionais, volto a repetir. Logicamente que em alguns setores essa capacidade já foi desenvolvida, mas, de maneira geral, essa é uma carência gerencial predominante também nas empresas pesquisadas e nos arranjos pesquisados. A capacidade gerencial do ponto de vista do marketing, né, da estratégia de marketing, nas suas várias manifestações, né, a capacidade de gestão de produto, a capacidade de identificação de canais de distribuição, a capacidade de identificação
de nichos de mercado, né, toda a estratégia de marketing. E, por fim, a capacidade gerencial do ponto de vista da gestão de pessoas, né, ou do tradicional recursos humanos. Então, basicamente, essas foram as vertentes de análise. Aqui essa figura foi uma contribuição da colega, da Sandra Rufino, não sei se ela está presente. Eu pedi, olha, preciso sintetizar a apresentação dessas coisas. Aí ela criou essa figura aí, não sei, uma flor, alguma coisa parecida, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui do ponto de vista dos indicadores, logicamente não há muito tempo, apenas para mostrar que uma forma, lógico, visual, de apontar, após a análise do conjunto de indicadores e da quantificação, da tabulação desses indicadores, salientando que na análise e na aplicação desses indicadores foi feita uma ponderação, né, e essa ponderação pode ser alterada em função de uma necessidade mais premente do desenvolvimento daquele cluster. Por exemplo, se há uma grande carência para desenvolver a vertente tecnológica, né, logicamente que o maior peso relativo pode cair, né, sobre os indicadores da dimensão tecnológica. Se há problemas, por exemplo, do ponto de vista do impacto negativo no meio ambiente, maior esforços devem se concentrar aqui, né, na vertente ambiental. Então, aqui, por exemplo, um caso apenas ilustrativo, né, dos N casos já apresentados, que é a região de Americana, a região tradicionalmente baseada na indústria têxtil, né, até início da década de 90, a Americana congregava lá centenas, talvez mais 400 empresas do setor têxtil, e que, em função da abertura de mercado, sofreu, como todos os demais setores, não só no Brasil, no mundo todo, a influência da invasão de produtos orientais, de produtos vindos dos países asiáticos, né? E houve uma grande reestruturação. Logicamente, num primeiro momento, uma desindustrialização, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, algumas delas foram expulsas do local, foram para regiões, principalmente do Nordeste, e houve uma reestruturação. Muitas empresas nasceram, mas nasceram num elo, né, à frente, num elo adjacente, que é o elo da indústria de confecções. Interessante, até na análise juntamente com os agentes do local, do arranjo produtivo, identificar que houve um ganho de competência nesse processo, porque muitos empresários que nasceram, né, da década de 90 para cá, no setor de confecções, eram ex-vendedores da indústria têxtil, que visitavam muitos clientes, né, na indústria de confecções, e aprenderam, né, um pouco na linha da engenharia reversa, aprenderam muito o que é fazer confecções a partir, né, do tecido. Mas como síntese da análise realizada nesse arranjo produtivo aqui, né, identificou-se que é um arranjo produtivo com forte governança, a partir da atuação de vários agentes, públicos e privados, né, SEBRAE, sindicato patronal, uma entidade criada, como o Polo Têxtil, criado para o desenvolvimento específico dessa aglomeração, logicamente que identificando lá a presença de pessoas mesmo, né, pessoas profissionais que saíram da indústria, vindo de outras regiões, nesse caso um profissional vindo do Rio de Janeiro, que conhecia muito da indústria de confecções, né, conhecia muito do design aplicado à indústria de confecções, e ele é um líder, ele é um grande animador da indústria, ele faz a costura social, né, ele desenvolve muito a ideia do capital social lá do Bourdieu para motivar os empreendedores a realizarem ações conjuntas e participarem de feiras e a sempre estarem à busca de inovações em todos os aspectos que envolvem o negócio da indústria de confecções, né. Por outro lado, é uma indústria que pouco se internalizou, quer dizer, internacionalizou, desculpa. É a indústria que tem um grau de internacionalização muito baixo, porque basicamente atende mercado, né, mercados regionais, no máximo mercado nacional. Tá? Apenas para ilustrar. Uma outra possibilidade é, a partir da geração desses indicadores, né, e quero enfatizar que isso é um processo interativo, lógico, em função de ocorrências ao longo do tempo, de ações das empresas, ações dos demais agentes que estão no redor do negócio daquele cluster, né, da atividade daquele cluster,
podem ocorrer alterações. Mas isso aqui é entendido como um instantâneo, uma foto daquele momento. Esse momento é o final do ano passado e início desse ano, início de 2008. Né? Comparando as várias aglomerações em torno da indústria têxtil e confecções. Né? Então, logicamente, se destaca aqui, do ponto de vista, por exemplo, a governança, né, na região de Americana. Por outro lado, nessa região de Cerquilho e Tietê tem sérios problemas do ponto de vista da governança. Né? Isso aqui é um índice de governança geral. Né? Do ponto de vista geográfico, também Cerquilho e Tietê tem sérios problemas. Já a Americana tem uma grande vantagem por se localizar em vias de transporte muito boas, né? Com qualidade diferenciada, né? Toda a rodovia. Também é o caso de Ibitinga. Né? Se eu pensar do ponto de vista do índice geográfico, também a Americana tem um destaque, e assim por diante. Né? É possível realizar comparações. A ideia aqui é que, nesse modelo, e baseado no sistema de indicadores, é possível cada gestor de um aglomerado, numa cadeia produtiva, se comparar com os demais aglomerados da mesma cadeia produtiva. Lógico, há especialidades, né, como o caso aqui de Ibitinga, que é uma aglomeração que se especializou na produção de artigos mesa, cama e banho, né, tendo feito, no passado recente, uma evolução, né, um upgrade, porque tradicionalmente Ibitinga era conhecida como capital do bordado, uma região que tinha atividade econômica baseada nas bordadeiras, né, nas mulheres que faziam bordados, e tinha uma economia muito limitada, né, na região. As pessoas iam comprar bordados lá na região de Ibitinga, e a partir de uma inovação, que não foi uma inovação revolucionária, né, não foi uma inovação de processo, mas basicamente uma inovação de produto, no sentido de incorporar os bordados nos artigos de mesa, cama e banho. Isso, por si só, criou um potencial de crescimento econômico muito grande para as empresas da região e, logicamente, serviu como desenvolvimento da aglomeração lá em Ibitinga. Aqui também uma tentativa de quantificar, a partir desse modelo e a partir do sistema de indicadores, o nível de desenvolvimento desses arranjos produtivos. Né? Aqui, colocando um índice global. Logicamente, a ideia foi de simplificar todo aquele conjunto de indicadores em indicadores que pudessem ser traduzidos em números decimais, com 2 casas. Né? Então, logicamente, o máximo, podemos pensar, a aglomeração mais desenvolvida seria 100%, né? E aí por diante. Né? A primeira delas foi São José dos Campos, por uma série de razões, logicamente. Depois, a aglomeração do plástico no ABC, Ibitinga, Americana, e assim por diante. Então, a ideia, depois desse conjunto de indicadores, é lançar aqui, num gráfico bidimensional, e identificar, né, 12 quadrantes, né, do quadrante 1 até o quadrante 12, o posicionamento relativo desses arranjos produtivos. A partir de 2 grandes variáveis. Né, a variável estágio de desenvolvimento, desde o estágio embrionário, né, aquela situação onde, numa dada região, começa a aparecer atividade produtiva, poucas empresas atuando de forma isolada, até um estágio maduro, onde as empresas estão muito articuladas, há uma grande difusão do conhecimento entre as empresas, há a presença de entidades de apoio, há, inclusive, presença de escolas técnicas, universidades, que geram conhecimento específico para as necessidades daquele arranjo produtivo, né, das empresas que atuam naquele arranjo produtivo. E o grau de organização desses arranjos, né, desde o estágio informal, passando por um estágio organizado, até o ideal de um estágio inovador. Né. Então, por exemplo, aqui no exercício, quero enfatizar que foi um primeiro exercício, né, realizado na comparação desses clusters. Logicamente, a situação aqui mais favorável é do polo aeronáutico de São José dos Campos. Né? Por outro lado, aqui voltando, 23 é a situação de Indaiatuba, um polo nascente na indústria de confecções. O Cláudio me ajudou muito a fazer essa pesquisa, né? Lá na região.
Limeira, uma região que produz bijuterias, tem sérios problemas aqui do ponto de vista do impacto ambiental que as empresas que produzem os folhados, né, acabam provocando, e assim por diante. Agora, só para comparar, por exemplo, eu tenho alguns clusters, o 5 e o 8 aqui, que são, respectivamente, São Carlos e Ribeirão Preto, que são duas cidades que abrigam universidades públicas, na verdade, dois campos da Universidade de São Paulo. São Carlos muito nas áreas de engenharia e de ciências exatas, e Ribeirão Preto na área de ciências médicas, né? Só que, quando eu penso nesses clusters, basicamente, São Carlos com a produção de equipamentos ópticos e Ribeirão Preto com produção de equipamentos médico-odontológicos, né? São clusters inovadores, mas num estágio muito embrionário, né? Não pode-se dizer que sejam clusters na concepção clássica da palavra, né? Então, apesar de serem inovadores, né, na vertente aqui, grau de inovação, são pouco desenvolvidos, são aglomerações identificadas muito recentemente e, logicamente, com um caminho a percorrer do ponto de vista do desenvolvimento. Então, há outras situações, logicamente, aqui identificou uma certa concentração aqui entre clusters organizados e em expansão. Eu acho que, um pouco aqui, um pouco já no estágio maduro, eu acho que isso também é típico de um país de industrialização recente, e até a ideia de se identificar os arranjos produtivos como foco de atenção de políticas públicas, é um texto muito interessante, o professor Suzigan, o Renato conhece bem, é algo muito recente na história da industrialização brasileira, né? E essa categoria de análise, os arranjos produtivos, os clusters, também né? Eu me lembro quando comecei a me interessar por esse assunto, numa pesquisa também patrocinada pela FAPESP, há 10 anos atrás, se falava em cluster, buscando aí o termo da literatura, né, internacional. Não se falava em arranjo produtivo, né? O termo arranjo produtivo foi cunhado, acho que há 5 anos, um pouco mais, tá certo? Então, o cassiolato, tá. Então é isso, basicamente, né? Depois a gente acabei atravessando o tempo. Eu queria aqui agradecer as pessoas que colaboraram comigo na pesquisa de campo, principalmente, né? O pessoal do SEBRAE, os alunos de pós-graduação, o Cláudio Roberto está aqui presente, a Luciana, não sei se está aqui, a Luciana Teles, que fez uma dissertação de mestrado sobre a indústria de Ribeirão Preto, a indústria de equipamentos médicos odontológicos, a colega Sandra Rufino, aos alunos que desenvolveram projetos de iniciação científica patrocinados pelo CNPq. Então, esse assunto vem sendo desenvolvido desde o trabalho do Fábio Bortolotti, passando pelo Ricardo e, recentemente, pelo Tiago Miranda, e a Vivian, que também me ajudou muito aqui na organização dos relatórios finais para a FAPESP, para não atravessar o prazo. Então, basicamente, é isso. Aqui, um pouco de outros trabalhos, resultados de projetos de pesquisa e artigos, inclusive de colegas aqui do Redcop, o Renato Garcia, o Filhori estava aqui presente, não está, o Fernando Laurindo ali presente, e outros colegas que participam de projetos de forma mais ou menos sistematizada. Então, agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao Renato, depois fico à disposição para perguntas. Obrigado. Você vai falar daí? Fala aqui mesmo. Alô. Você troca? Bom dia a todos. Quase. Bom dia, não, boa tarde, é mais meio-dia. Já. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela minha voz, eu estou bastante rouco. Minha voz está bastante difícil, mas tranquilo, vai dar para fazer a apresentação sem problemas. Em segundo lugar, eu quero agradecer a organização, especialmente o professor Amato, pelo convite e pela oportunidade de não apenas apresentar resultados de pesquisa, mas também de discutir esses resultados com um conjunto de colegas daqui do departamento, de outras universidades, de instituições de apoio e também com alguns pesquisadores internacionais de grande importância, como a professora Belucci. É uma oportunidade bastante grande. Em terceiro lugar, eu queria parabenizar em público aqui o professor Amato pela
pelo lançamento do livro, pela pesquisa. Eu acho que, mais uma vez, a professora Mato tem uma contribuição importante aí para dar nesse contexto e nessa discussão que nós temos sobre esse problema, sobre essa questão no Brasil. Feitas essas primeiras observações, eu queria dizer, tenho que pedir desculpa para o público em primeiro lugar. Por quê? Porque eu decidi, hoje de manhã, mudar a minha apresentação completamente. Por isso que eu não anunciei o seu tema. E eu tinha combinado com a Mato que ia falar sobre indicadores, regionalidades de ciência, tecnologia e inovação, mas eu tinha uma apresentação preparada, então aqui a capa da apresentação está aqui, eu não vou passar a apresentação, mas eu decidi mudar, especialmente por conta dos debates da mesa da manhã, onde eu acho que tem um outro trabalho que eu vou apresentar, que ele tem mais o que contribuir do que falar de indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Então, nesse sentido, o que eu vou falar aqui? Ao contrário do que está anunciado no programa, eu vou falar de um projeto, dos resultados de um projeto no qual tive a oportunidade de participar, que foi um projeto coordenado pelo SUSIGAN de Campinas e daqui do departamento João Furtado também trabalhou, que foi um trabalho que nós fizemos junto ao governo do Paraná. Em 2004, 2005, o governo do Paraná, que é um estado aqui no sul do Brasil, ele nos contactou pedindo uma proposta de elaboração de um conjunto de diretrizes de apoio aos chamados APLs no Paraná. Aí nós fizemos uma proposta, esse trabalho foi desenvolvido ao longo de 2005 e 2006, e eu acho que nós temos alguns resultados de pesquisa aqui que podem, inclusive, ser mais convergentes com o tema geral do seminário. Só rapidamente, como é que nós organizamos a pesquisa no Paraná? A pesquisa teve basicamente 5 etapas. Primeiro foi uma etapa de trabalhos estatísticos, no sentido de fazer um mapeamento dos chamados APLs, no Brasil. Na verdade, no Brasil não, nesse caso, lá no estado do Paraná. Então, nós aplicamos uma metodologia uma metodologia quantitativa que permite, com indicadores de localização, definir a existência ou identificar a existência de agrupamento de empresas. É verdade que essa metodologia não permite avaliar qualitativamente a existência dessas aglomerações. Então, por exemplo, as coisas que o Amato colocou anteriormente, a metodologia não permite verificar. O que ela permite verificar é se há uma concentração de empresas numa determinada região do estado e até do país. Nós até já fizemos a aplicação dessa metodologia para todo o país. Depois disso, esse segundo ponto, nós fizemos a seleção dos chamados APLs prioritários e fizemos visitas prévias para confirmação. Então, para suprir essa lacuna, nós identificamos ali tem uma aglomeração. Então, nós fomos lá ver se essa aglomeração poderia ser chamada de um sistema local ou não. Terceiro, nós fizemos uma pesquisa de campo. E aí, uma coisa importante que foi feita nesse trabalho foi a definição de equipes locais, equipes ligadas ou que já estavam dentro desses APLs ou desses sistemas locais para fazer diagnósticos. Tem alguns casos lá no Paraná, como acontece aqui em São Paulo, como a Mato disse, são casos que foram amplamente estudados por diversos teses, monografias, dissertações. Então, nós tivemos o esforço de incorporar tudo isso para dentro do projeto, e aí fizemos a pesquisa de campo, que já é a etapa 4, junto a esses sistemas locais. A pesquisa de campo, ela se concentrou em 2 campos, duas áreas complementares para o estudo dos sistemas locais. Um deles foi no nível da firma. Na verdade, aí a gente até gostaria de descer mais no nível da firma, de pensar em indicadores de produtividade, indicadores de qualidade e tal, mas não conseguimos fazer isso nesse primeiro momento, pelo menos.
E o outro foi no nível do sistema local. Então, os elementos que estão relacionados com a capacidade de coordenação local, a inserção internacional e seguindo as metodologias bastante tradicionais de estudos de caso de sistemas locais. Todo esse material, pessoal, está disponível num site que é chamado a Rede APL Paraná. Eu não sei exatamente se é .gov ou .com, mas entrar em qualquer sistema de busca e pedir Rede APL Paraná, todo esse material está disponível lá. E, por fim, nós fizemos o ponto 5, que é a definição de políticas e ações institucionais de apoio, com base nas evidências produzidas pela pesquisa de campo. Então, nós recebemos um conjunto de estudos de campo que foram feitos por equipes locais, a importância de que as equipes que fizeram o trabalho também tivessem envolvidas com os produtores locais, e aí nós conseguimos reunir um conjunto de problemas que foi levantado pelos estudos e pensar numa política generalizada, ou uma política geral para os APLs do Paraná. Eu vou concentrar, desculpem, nesse último ponto. Só para mostrar, esses aqui foram a etapa de metodologia, de aplicação da metodologia, nos permitiu identificar esses APLs aqui, que nós utilizamos aquela tipologia, que é bastante conhecida no Brasil. Isso aqui mostra um mapa de quais eram os APLs. Aqui o mapa. Quais foram os APLs selecionados. Tem uma observação bastante importante que eu gostaria de fazer olhando para esse mapa. Quando a gente olha para esse mapa, nós vemos aqui é a região metropolitana da cidade de Curitiba. Aqui é uma região bastante industrializada para o estado do Paraná, que é a região norte. Aqui é uma região agrícola importante. Esses casos são casos ligados à atividade agrícola. Um dos casos bastante interessantes que nós identificamos foi este aqui, que é o caso de máquinas agrícolas. E no sul, algumas coisas esparsas. E aí o que acontece? Dá para notar no mapa, aqui no meio do mapa, não tem nada. Não tem nada. E aí? O que é política? Uma das grandes questões que nós nos debatemos naquele momento, o que as políticas para sistemas locais podem fazer para uma região que não tem nada. E aí tem um problema que não foi um problema que a gente acha, que eu acho, que não foi um problema do nosso projeto, mas foi um problema do debate sobre APLs no Brasil. O debate de APLs no Brasil, de forma absolutamente equivocada, substituiu o debate sobre desenvolvimento regional. Então, ou seja, o que as políticas para a APL podem fazer? Aonde existem algumas capacitações, elas podem tornar essas capacitações mais expressivas, mais importantes, podem fortalecer capacitações já existentes. Agora, onde não há, as políticas pouco podem fazer. Então, eu acho que a forma, fazendo até um reforço do que o Amato já disse, a forma com que nós trabalhamos no Brasil esse conceito de APL, onde nós trabalhamos de uma forma muito ampla, uma forma pouco rigorosa, fez com que nós jogássemos fora uma ideia que, a meu ver, é uma ideia muito boa. Então, a resposta que foi dada por diversas instituições para a ausência de políticas de outras naturezas, por exemplo, de políticas regionais, foi a criação de políticas para APL. Só que aí regiões que não eram APLs precisaram virar APLs para ter apoio governamental. Certo? Isso, para o caso brasileiro, foi, a meu ver, muito ruim, foi péssimo. Por quê? Porque as políticas para APL foram usadas em lugares que não se configuram como APLs, não deram os resultados esperados, obviamente, e aí nós saímos falando, a política PL não funciona, a política para PL não funciona, tá certo? Então,
isso fica muito claro quando a gente faz esse mapeamento, né? Aí é preciso conjugar políticas de APL com outros tipos de política, inclusive políticas de desenvolvimento regional, políticas industriais. Tá? Por exemplo, uma das grandes discussões que nós tivemos com o pessoal do governo foi se na região metropolitana de Curitiba, que tem uma concentração de empresas ligadas à cadeia automotiva, se aquilo se conformava ou não a APL, tá certo? Até porque tem muita pressão por parte dessas empresas, ou dessa empresa que está lá, por medidas de apoio, até porque ela está lá, em grande parte, por medidas de apoio do governo estadual. Bom, aí a partir desse conjunto de estudos, nós conseguimos identificar alguns dos principais problemas que foram bastante comuns em todas as experiências e que são comuns também em outras experiências que o professor Amato conhece, que outras pesquisas, como que a Gabriela fez, que a Flávia fez, que o Veneziano fez, que são problemas bastante comuns para os sistemas locais ou os APLs no Brasil. Primeiro, a baixa qualificação da mão de obra, tanto no nível operacional como técnico, tecnológico e também em termos de gestão empresarial. Tá? Existe uma grande lacuna, isso foi generalizado, tá, em termos de formação de mão de obra. Segundo problema identificado, existe uma grande lacuna em termos do, vamos dizer, conhecimento do mercado. Então, muitas empresas, especialmente que nós estamos falando de sistemas locais, de empresas de pequeno porte, tem uma grande dificuldade em conhecer o seu mercado. E se tem uma dificuldade de conhecer seu mercado, tem dificuldade de atuar no mercado que elas não conhecem muito bem. Terceiro ponto, uma grande deficiência em termos de serviços técnicos, tecnológicos e laboratoriais, como ensaios, certificação, normas de produtos, testes para certificação de produtos, etc. Quarto problema, que foi bastante falado ontem aqui, acesso a financiamento. Né? Muitas empresas, isso apareceu muito como um problema bastante expressivo. Quinto, acesso ao que nós chamamos de ativos estratégicos. Muitos casos que foram estudados chegaram à conclusão de que as empresas, principalmente os casos mais expressivos, isso é interessante notar. Quando nós identificávamos a existência de um sistema local mais expressivo em termos da sua densidade industrial, em termos das suas capacitações, em termos do seu tamanho econômico de uma forma mais ampla, nós, ao mesmo tempo, conseguíamos identificar um problema de ausência de ativos estratégicos pelas empresas. Então, as empresas, na maioria dos casos, estavam aprisionadas naquela forma de competição entre baixos salários e elevados volumes. Então, por quê? Pelas baixas capacidades que as empresas tinham na área comercial, baixas capacidades na área tecnológica, em desenvolvimento de produto, tá? O que nós estamos chamando de ativos estratégicos. Deficiências importantes na organização produtiva. De que forma? Isso tanto no nível do sistema local como no nível da firma, né? Isso tem a ver também com o primeiro ponto, né? Da baixa qualificação. É muito comum quando se visita essas empresas nesses sistemas locais, Brasil afora. Eu não sou engenheiro de produção, pessoal, muitos aqui sabem, eu sou economista. Eu entro numa fábrica, eu sei que tem um problema de layout, mesmo sem conhecer quase nada de layout, tá certo? De tão grande que é o problema. O problema é evidente até para um economista, tá certo? Que entra na fábrica e fala, opa, aqui temos um problema de layout. As mercadorias ficam passeando pela empresa e assim por diante. Tá? Uma evidência disso, tem uma aluna nossa do mestrado, que é a Paula, que ela está fazendo um trabalho sobre o programa de extensionismo industrial que foi feito em Franca, e ela, nesse momento, inclusive, está lá fazendo pesquisa de campo,
E aí, entrevistando os extensionistas lá em Franca, os extensionistas falavam que a primeira entrevista que eles faziam com as empresas, né, o pessoal que ia fazer o trabalho nas empresas, perguntavam para o empresário, falavam assim, qual é o seu grande problema? E o cara falava, meu grande problema é capital de giro. Meu problema, portanto, é dinheiro. Tá? Aí falava, tá bom, capital de giro. Aí começava a avançar no diagnóstico e conseguia perceber que o problema não era de capital de giro. O problema era um problema de PCP, era um problema de gestão de estoque, era um problema de um layout desorganizado, que o sintoma era o capital de giro. Ou seja, a infecção não era o capital de giro, a infecção era um problema de manufatura, um problema de produção. E aí a febre era o capital de giro. E pela incapacidade, não vou dizer incapacidade, talvez seja muito forte, mas pela deficiência na área gerencial, os empresários sequer conseguiam perceber onde estava o problema dele. Tá? Em alguns casos, isso foi bastante importante lá no Paraná, deficiências em termos de infraestrutura. Né? Então, infraestrutura, inclusive, no que se refere a, por exemplo, logística. Né? Coisa que em outros estados pode ser diferente, como a Mato falou. Problemas de governança, esse menos no nível da firma, mais no nível do sistema local como um todo. Então, a ausência de instituições que pudessem fazer coordenação, pudessem até coisa simples. Tem algumas experiências que as empresas começaram a fazer, tipo congressos técnicos. Uma vez por ano faz congresso técnico da indústria de imóveis, em Arapongas, por exemplo, no Paraná. Aí, uma vez por ano, para-se 2 dias, ou nem se para 2 dias, porque faz à noite, 3 dias, e chama alguém, 2 ou 3 técnicos ligados a universidades ou a instituições de apoio para fazer palestras técnicas para os empresários. Né? Onde acontece isso, já era possível perceber uma diferença do ponto de vista da melhoria da competitividade por parte das empresas. Mas isso acontece raramente. Raramente. Por quê? Pela ausência de instituições que tivessem esse tipo de atuação mais voltada a problemas técnicos. Então, de uma forma geral, foi identificado um grande problema com governança. Terceiro problema, problemas com o meio ambiente, né? Muito comum, né? Problemas com resíduos, descarte, eu nem vou falar de descarte, né? Descarte de material, de bens já utilizados, mas um grande problema com resíduo de forma generalizada. Agora, esses problemas gerais puderam ser específicos por tipo de sistema local. Então, nesse sentido, nós tentamos montar as propostas de apoio, de diretrizes de apoio, por tipo de sistema local. Tá? Então, quais foram os pré-requisitos para a montagem dessas propostas, né, dessas políticas e ações institucionais de apoio? As diretrizes foram identificados esses problemas gerais e problemas específicos por tipo de sistema local. Nós tentamos montar um conjunto de diretrizes, de políticas que estivessem ligadas a esses problemas. Então, problema de gerenciamento. Problema de gerenciamento, como é que nós vamos atacar? E como é que nós vamos atacar em um sistema local que é composto basicamente por pequenas empresas muito pequenas e com produtores cujos empresários eram pouco qualificados do ponto de vista gerencial, e outras situações em que o sistema local já apontava para a existência de empresas maiores, empresas mais organizadas, e que as carências do ponto de vista gerencial eram de outra natureza. Tá? Então, nesse sentido, as diretrizes estiveram voltadas especificamente para
não vou dizer a solução, mas para os problemas identificados nos estudos de caso. Condicionantes, isso é importante dizer. Eu já disse um pouco. Primeiro, um dos grandes condicionantes para o caso brasileiro é a política macroeconômica. Nós temos uma política macroeconômica, como nós sabemos, pouco afeita aos negócios, né? Uma política econômica de altos juros, a política econômica que estimula o não investimento do capital nas empresas, na atividade produtiva. Tá? Esse é um dado, não temos o que fazer. Segundo, articulação das políticas para os APLs, ou seja, mesmo, principalmente agora que nós temos uma política um pouco mais organizada, um conjunto de políticas mais organizadas, as políticas para a APL têm que estar associadas a esse contexto. E tem uma palavra importantíssima aqui, que é absolutamente ignorada do ponto de vista das políticas no Brasil, das políticas de apoio a sistemas locais, ou políticas industriais, ou desenvolvimento de forma mais ampla. Essa palavra é absolutamente ignorada, que é articulação. Tá? Se nós formos ver, fomos olhar com calma, em grande parte, isso foi debatido ontem, né, Amato? Você tem programas para várias coisas. Tá? Você tem programas para comercialização, você tem programas para desenvolvimento tecnológico, tem programas de extensionismo industrial, tem tudo. Tá? Nós temos muitos programas. Só o que falta? Falta articulação. Tá? Então, cada um desses programas, cada um muitas vezes cada um atira para um lado, não há complementaridade entre os esforços, não há elementos de coordenação central que possam definir os espaços, e que as instituições trabalhem, obviamente, nas suas vocações, nas suas melhores práticas, mas que os espaços precisam ser definidos. Tá? Eu, particularmente, conheço casos em que o governo fez o mesmo programa, recursos públicos foram utilizados no mesmo local, com programas diferentes, mas que são a mesma coisa. Ou seja, as empresas e as instituições locais perceberam isso e venderam o mesmo projeto para duas instituições diferentes. Tá? Terceiro ponto, nem tudo cabe em APL, aquilo que eu disse lá no começo. Tá? É preciso definir corretamente para que os programas sejam eficazes, senão os programas não vão ser eficazes. Tá? Quarto ponto, as limitações de uma política para APLs. As políticas para APL têm um conjunto de limitações que devem ser levadas em conta. Elas não vão resolver os problemas dos produtores. E o quinto ponto diz respeito a práticas bastante disseminadas nas políticas no Brasil, no passado, mas ainda tem um efeito que permanece no caso brasileiro, que é o paternalismo da política, né? Então, a política de balcão, como se dizia no Brasil no passado, e o protagonismo local. Então, a importância de criar instrumentos em que sempre haja projetos, contrapartidas, indicadores que possam, de fato, garantir o envolvimento dos protagonistas locais, dos produtores locais, das instituições locais, e que haja contrapartidas e haja envolvimento. Tá? Isso parece muito óbvio, né, pessoal? Obviamente que uma política tem que ter contrapartida, tem que ter indicadores, tem que ter procedimento. Mas o caso é que, no Brasil, muitas das iniciativas de políticas não tinham isso. Essa transparência tem bastante a ver com o debate que houve lá, né? Tem uma política macroeconômica que como eu disse, inóspita para se pensar uma política de desenvolvimento para pequenas empresas em sistemas locais. Mas é possível fazer algo, e a gente propôs, pelo menos aqui, por exemplo, na questão dos juros,
um tipo de ação indireta ou compensatória, do ponto de vista da taxa de câmbio, instrumentos que levem ao aumento da eficiência produtiva, que compensem a valorização da moeda, tal. Mas a gente sabe que isso são paliativos, tá certo? Até porque, como está escrito aqui, esses elementos são parâmetros para uma política estadual. Do ponto de vista da dimensão fiscal, esse é um grande problema também. Tá? Eu já, em apresentações que fiz em alguns desses sistemas locais, já fui bastante malquisto em alguns desses casos por defender o fim da informalidade. Pela simples razão, a informalidade é prejudicial para todo mundo, inclusive para os informais. Por quê? Vamos pensar num caso de uma empresa que ela começou informal, é verdade, mas ela começa a crescer, começa a se organizar. Ela precisa entrar na formalidade. Como é que uma empresa vai se organizar, vai profissionalizar a gestão, se toda a sua atividade é informal? Estamos falando de meia nota, desculpem as pessoas de fora, mas estamos falando de práticas de meia nota, de um quarto de nota e assim por diante, tá certo? Isso ou está na mão do empreendedor, do empresário, do dono do capital, ou então não tem como controlar. Tá? Então, ou seja, a informalidade ela é um desincentivo ao crescimento e à profissionalização das empresas. Então, o que foi defendido naquele momento? Que o governo do Estado não fosse complacente, fosse duro nessa questão da informalidade. Né? Obviamente que ele não foi, mas foi isso que nós dissemos. Né? Vou mandar. Tá. Mas, por outro lado, existem problemas que são relacionados com uma característica da organização fiscal no Brasil, que não é tanto a carga tributária em si, mas a dificuldade de atender um conjunto tão grande de burocracia associada a isso. E aí as políticas do governo do Estado podem ser eficazes nesse sentido. Né? Aí não precisa ser uma política para a PL, mas pode ser uma política horizontal que fosse voltada para pequenas empresas, no sentido de simplificação dos procedimentos burocráticos. Né? Do ponto de vista da sua institucionalidade, já entrando nas propostas, né, o papel do governo do Estado é fundamental. Né? Em que sentido? No sentido de que, se nós, na experiência lá que houve lá no Paraná, o governo do Estado, com muito pouco investimento, ou com quase nenhum investimento, ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Né? Que o governo criou a tal da Rede APL Paraná, e essa Rede APL Paraná era coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e agregava todas as instituições. Então a FIEP, Federação da Indústria do Paraná, fazia parte, o SEBRAE Paraná fazia parte, o BRDE, o TECPAR, todas as instituições que tinham programa passaram a fazer parte. Isso teve um efeito muito importante, porque as instituições passaram a conversar, passaram a sentar uma vez por mês, né, numa reunião, num seminário, e passaram a conversar o que estavam fazendo, o que deixavam de fazer. E isso teve um efeito muito importante em redefinir os espaços. Tá? Então, ou seja, no caso de uma política estadual, é importante que haja um agente, e aí tem que ser o governo do Estado, que seja de articulação, coordenação e comando. Parou aqui. Não, foi. Outra coisa que parece óbvia para a política, para a PL, né? Que é, primeiro, a importância de que as empresas estivessem envolvidas e as instituições locais. Segundo,
a importância de articular com outras formas de apoio, ou seja, já existe um conjunto de ações do BNDES, da FINEP, do Ministério da Educação, do Ministério do Interior, voltadas aos APLs. As políticas locais teriam que se articular com elas. Terceiro ponto, monitoramento. Monitoramento constante e avaliação, né? Foi até proposto um sistema de indicadores de avaliação das políticas. Vou passar isso que é muito complicado. Então, nesse sentido, foram definidas as prioridades para políticas e as políticas foram sugeridas a partir dessas prioridades, né? Do ponto de vista da qualificação da mão de obra, não apenas técnica, tecnológica, operacional, mas também de gestão, existem várias ações em curso, né? Já existem. Isso é o caso do Paraná, mas é o caso do Brasil também, tá? Então, nesse caso, seria preciso articular as ações em cursos e aí atender demandas específicas. Por exemplo, no Paraná tem uma emergência, lá no interior do Paraná, Campo Mourão, de um conjunto de empresas na área de equipamentos médicos e hospitalares. E é um grande problema lá, não tem escola de engenharia. Então, como é que você vai produzir equipamentos médicos e hospitalares sem engenheiros, né? Então, essa é uma demanda específica que o governo do Estado, via articulação com o Ministério da Educação, alguma coisa nesse sentido, poderia resolver. Como? Criando escolas de engenharia ali, uma estadual na área de engenharia, alguma coisa nesse sentido. Segundo ponto, na área de conhecimento do mercado, parece muito interessante, mas essa tem que ser uma ação das instituições locais, criar sistemas de prospectiva, sistemas de prospecção de mercados, capacitação das empresas para conhecer e atuar melhor nesses mercados e de qualificação, né? Não parece ser uma ação difícil de ser realizada nesse caso. Terceiro ponto, na área de serviços tecnológicos. Aqui no Brasil, os brasileiros sabem, nós temos um sistema estadual de serviços tecnológicos. Aqui no São Paulo é o IPT, né, que é responsável pela prestação de serviços na área de serviços tecnológicos. No Paraná já existe uma instituição, que é o Tecpar. Né? Mas onde está o Tecpar? Lá no Paraná, em Curitiba. Né? Então, ela está na capital, longe das empresas que precisam desses serviços. Tá? Então, nos pareceu bastante importante que fossem criados laboratórios pilotos ou mesmo que seja iniciativas como a que tem do IPT aqui em São Paulo, que é o Prumo, né, que é um laboratório móvel com serviços básicos para as empresas. Tá? Na área do financiamento, aí de fato pouco pode se fazer, né? Articulações coletivas, existem algumas experiências de bancos locais, mas os bancos mesmo os bancos locais, cooperativas de crédito, são muito conservadores, mas que podem minorar os efeitos macroeconômicos adversos. Na área de ativos estratégicos, aqui há muito o que fazer, né? No caso brasileiro, porque é preciso aumentar a capacitação para a inovação. Como eu disse, nós identificamos que um dos grandes problemas foi que as empresas, por não serem capazes de incorporar esses ativos estratégicos, elas ficam presas numa concorrência predatória, no sentido da concorrência baseada exclusivamente em preço. Né? Conhecimento de sistemas de propriedade intelectual é praticamente inexistente, e mesmo de registro de marcas. Do ponto de vista da organização produtiva, né? Pensar os sistemas de manufatura, os sistemas de produção, de operações das firmas, né? Parece bastante importante pensar em programas de extensionismo, por exemplo, que vão ter efeitos muito importantes sobre outras áreas.
Na área de infraestrutura, demandas específicas precisam ser resolvidas, falta um porto, falta uma estrada, falta... Do ponto de vista do oitavo problema, um elemento central, né, que é a dificuldade de estabelecer um sistema de governança, as políticas podem estimular, mas elas não podem fazer por si, porque isso tem que ser uma iniciativa dos protagonistas locais, dos produtores locais. E, desse ponto de vista, o que as políticas podem fazer? Começar a atuar na área, digamos, ligada com os ativos estratégicos, na área de conhecimento. Então, capacidades, capacitações para promoção de, digamos, sistemas, congressos técnicos, como o que eu disse há pouco, e assim por diante. E terceiro, e último ponto, né, são os problemas ambientais. Esses problemas ambientais são de difícil reconhecimento, né? As empresas não admitem que elas têm problemas ambientais em geral, tá? Mas aí não tem jeito, tem que ter uma ação incisiva do Estado, pensando em sustentabilidade de longo prazo. Tá? É isso aí, Amado. Muito obrigado. Bom, apesar do adiantar da hora, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, e eu proponho que sejam perguntas objetivas, e nós aqui, assumo pelo professor Renato também, vamos nos comprometer a dar respostas também bastante objetivas. Pois não? Não. Não é ordem de prioridade. Fortalecer a governança da cadeia, você não consegue uma solução melhor para todos os outros problemas, de uma maneira mais rápida? Sim. Então, se você tivesse que montar uma escala de prioridades, talvez uma orientação política seria incentivar o fortalecimento da governança. Quer falar, Renato? Vamos fazer uma rodada, Mato. Tá bom. Professora Ferenza? Quick question. Very interesting the presentation you've done on the point of strength and the weakness of the legal local system. When you were discussing about the possible actions, you never introduced the role of local entrepreneurs. Your scheme is, in one sense, divided by the things that the entrepreneurs could make or they need, and the market failure, because these markets are not working for them, blah, 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 at the state, the role of the state. Taking the case of Italy, local things are solved by the intervention of the association of entrepreneurs. Let's take market information or services or other things. Why you didn't mention? Because here in this context they don't they're very weak, or because you think that theoretically the state has more capability. Okay. State or local. Okay. Professor, desculpe, tem uma pergunta aqui antes. Eu falava sobre, em algum momento o professor considerou sobre a liderança do governo nesse processo de coordenação de iniciativas, e aí a gente corre o risco de cair numa descontinuidade do Poder Executivo em continuar liderando esse processo, né? Então, é mais uma consideração. A outra questão que você colocou, que é muito pertinente, em algum momento
todas as políticas se transformaram em apoio a APLs e não necessariamente eles são APLs, eles tiveram que virar, né? E você não vira um APL, você constata que aquele grupo, aquele aglomerado está numa condição madura para ter um tratamento desse tipo, né? Parabenizo, eu não sou de São Paulo, sou de Brasília, vim para o seminário e as características que foram apresentadas no seu estudo aí batem muito com a realidade local que eu vivo lá. E aí a última consideração é sobre esse último ponto de paternalismo na política, e aí cai um pouco sobre uma lacuna que é ocupada pelo governo, fazendo aí algumas ações aí paternalistas, e ele acaba assumindo uma lacuna que não é preenchida por uma liderança local, que a gente vai acabar caindo naquele primeiro ponto que considerou. Parabéns pelo estudo aí, obrigado. Meu nome é Renato, eu sou do SEBRAE do Distrito Federal. Professor Bacic, né? Assim? Bom, Renato. Pode começar, Renato. Não, eu, do ponto de vista da questão da governança nos arranjos produtivos, eu acho que esse é um tema sempre recorrente quando a gente faz a fase de pesquisa de campo, visita as entidades e as empresas. Logicamente que algumas dessas, eu acho que isso, tanto no caso de São Paulo quanto no caso do Paraná, algumas têm já uma estrutura desenvolvida, mas, em geral, você tem razão, isso é uma questão recorrente e não sei se a gente podia hierarquizar, mas, de fato, talvez muitas outras questões sejam derivadas da falta de uma governança bem estabelecida. Lógico que a falta de uma governança bem estabelecida não estimula a cooperação, não estimula qualquer tipo de atitude cooperativa, né, de ação conjunta. Portanto, questões que digam respeito ao conjunto das empresas que estão geograficamente localizadas, né, no caso de um cluster, ficam comprometidas, de fato. Né, e a gente pode pensar que isso é uma tendência. Do ponto de vista da colocação da professora Fiorenza, vou falar em português, está me ouvindo? A importância do empreendedor local como uma liderança também, eu acho que isso, de alguma forma, se vincula com a colocação do Renato, né? O que se percebe em algumas localidades é que, de fato, às vezes uma empresa ou um empresário, ou mesmo um profissional, né, isso constatado em algumas visitas que a gente realizou, acaba ele se comprometendo com a perspectiva de longo prazo daquele cluster, seja mais importante do ponto de vista de se fortalecer uma estrutura de governança do que, às vezes, o poder público local, que tem tempo, né, tem prazo para cumprir, né, o seu mandato. Bom, eu primeiro queria agradecer as perguntas, eu acho que são muito boas. O Renato fez algumas observações muito importantes. Eu queria dizer também, Amato, que tem um texto, os textos do seminário vão estar disponíveis na página da Redcop, né? Sim. Então, está em português o texto, infelizmente, mas tem um texto, nós estamos tentando publicar, mas a academia não está achando essa questão muito importante. A academia brasileira não está achando essa questão muito importante. Mas, de todo modo, a pergunta do Domingues, se deu a ideia de que havia uma hierarquia ali? Não há. Nós estamos um conjunto de pontos, aqueles números não diziam em hierarquia. Do ponto de vista, assim, isso é uma pergunta que a gente sempre se faz. Se eu tivesse só R$1, onde eu colocaria esse real? Tá certo? Eu acho que eu colocaria não no sistema de governança, mas na manufatura, tá? Dentro da firma, em programas de melhorias de manufatura, programas de disseminação de práticas, tipo o extensionismo industrial, né? Nós temos pouco no Brasil, o SEBRAE faz. Teve o PIEX no passado, aqui em São Paulo o
Projex, né? Mas se eu tivesse R$1 só, eu colocaria ali. Mas isso é muito polêmico, né? Porque políticas são escolhas. Tá? Então, se você perguntar para mim, eu coloco ali. Para a pergunta da Fiorenza, de fato, não que eu não ache os empreendedores locais importantes. You prefer to speak in English? Ok. Não que eu não ache importante os protagonistas locais, os empreendedores locais, muito importantes. Mas algumas experiências que nós vemos no Brasil, a associação de empresas, ela tem um efeito contrário, não tem um efeito benéfico, ela tem um efeito ruim para as empresas. Tá? Por exemplo, o programa de extensionismo industrial, que foi feito em Franca pelo PIEX, foi boicotado pela Associação dos Produtores. Tá? Porque a Associação dos Produtores ela está na mão das grandes empresas, tá? E um programa de extensionismo industrial ele é direcionado para pequenas empresas, para resolver problemas de chão de fábrica, que as grandes empresas, em geral, resolvem de outra forma, contratando consultores, ou com um corpo técnico mais qualificado, coisa que as pequenas empresas não conseguem fazer. Então, de fato, e isso me leva à pergunta do Renato, certo? Às vezes, a governança privada, né, como a gente tem chamado isso no Brasil, ela não resolve o problema. E aí, como é que a gente pode atuar nisso? Tá certo? Eu acho que o Estado pode ocupar essa lacuna. Tá? Idealmente, os protagonistas locais deveriam entender quais são suas prioridades, definir seus programas mais importantes e aí demandar isso. Exatamente. Só que algumas experiências, ou algumas das experiências mais importantes que nós temos no Brasil, isso ocorre da forma inversa. Né? Então, daí essa necessidade de articulação. O problema da descontinuidade que você falou é fato, tá certo? É fato. Isso é muito importante, tá certo? Porque o que nós mais vemos no Brasil é descontinuidade. E eu imagino você lá no Sebrae, tá certo? Se fosse depender disso, tá certo? A cada par de anos, tá certo? Você teria que mudar todas as suas políticas operacionais. Mas nesse ponto, aí eu gosto de olhar para as experiências internacionais, não só de políticas para a PL, mas de políticas de desenvolvimento de uma forma mais ampla. As políticas de desenvolvimento não são políticas de um governo, mas são políticas de governo que estão calcadas numa burocracia mais qualificada, exatamente, que extrapolam o mandato. Então, o programa continua, independente, muda o governo, o programa continua. Por quê? Você tem uma burocracia, você tem uma burocracia bem qualificada, você tem pessoal técnico bastante qualificado. Agora, o cenário que nós temos no Brasil, infelizmente, não vai por aí, certo? Acho que tem uma grande melhoria de alguns anos para cá, 10 anos para cá, mas é difícil, porque você tem baixa qualificação no setor público. Né? Desculpa, talvez políticas de Estado e menos política de governo. Exatamente. Então é isso. Eu agradeço muito as perguntas muito interessantes. Tem mais uma pergunta rapidamente, porque estamos atravessando muito tempo, então a última pergunta, por favor, no microfone. Por favor, se identificando. Boa tarde, né? Meu nome é Leonardo, eu sou mestrando aqui da Engenharia Mecânica com o Kaminski, nesse assunto mesmo. Tá? O que eu gostaria de saber é se vocês têm algum dado que possa mostrar para a gente qual é o crescimento dessas empresas localizadas em clusters, o crescimento econômico dessas empresas, algum indicador, tá? Comparativamente, né, às empresas, a esse setor, empresas que estão fora de clusters, né, após a implementação de políticas desse tipo aí. Quer dizer, qual é o resultado desse trabalho em termos de crescimento realmente das empresas? Qual é o up, né, que a gente consegue com essas políticas? Não sei, esse é um trabalho recente, pode ser que não tenha ainda dados desse trabalho que foi feito no Paraná,
mas devem haver dados de outros estudos anteriores. Eu gostaria de saber quanto a gente cresce, quanto a gente ganha com isso. Tá? Não, nos estudos individuais tem, nos diagnósticos individuais tem. Eu não sei dizer de cabeça, tá? Mas tem alguns casos que o dinamismo é bastante grande, não há dúvida. Há coisas, por exemplo, vou contar um caso aqui, né? Desculpa, um caos aqui. Mas uma empresa, no noroeste do Paraná, uma cidade que chama Loanda, que foram criadas lá a partir de uma base metalmecânica, um conjunto de empresas, na verdade muito rústicas ainda, que produzem louças sanitárias, tá? Torneiras, registros em geral. É impressionante o efeito de que duas dúzias e meia de empresas fizeram para a região como um todo, em virtude desse elevado dinamismo que foi impresso por esse conjunto de empresas pequenininhas, ainda muito rústicas, todas fora do padrão, fora das normas, tudo errado, mas cresce bastante. Tá? Então, nos estudos individuais tem, no geral... Eu me lembrei, você pode entrar, depois eu posso identificar exatamente o site, mas no Centro Cerâmico do Brasil tem dados sobre a indústria cerâmica de maneira geral, mas eu acho que tem um link também com a região de Santa Gertrudes aqui, o Renato também conhece, que nos últimos 10, 15 anos, a taxa de crescimento da produção do conjunto das empresas, ou seja, da economia local, realmente chega a ser uma curva exponencial. Logicamente que esse é um caso exemplar, né, onde há uma governança bem definida, existe o Centro Cerâmico do Brasil, existe uma liderança importante dessa entidade, tem uma pessoa, tem um indivíduo que inclusive era para estar aqui com a gente, que é o Pascoal. Ele houve um problema pessoal e não esteve, ele ia demonstrar, acho que ia comentar esse caso também. Agora, uma convergência de ações, eu diria que nas várias dimensões que a gente conversou, há ações muito bem estruturadas, há uma convergência de interesses dos empresários para a busca de ganhos coletivos e não individuais. Logicamente que o crescimento não é igual, né? Algumas empresas que já eram pequenas se tornaram médias, são mais fortes do ponto de vista do poder de exportação, por exemplo, né? Investiram mais na infraestrutura tecnológica, e outras estão acompanhando. Mas, de qualquer forma, a ideia é de que o conhecimento vai se difundindo, há uma busca de competição salutar dentro daquela região e o conjunto das empresas cresce, né? Eu acho que, assim, por setor, é possível encontrar tanto em entidades locais, talvez o SEBRAE em cada região tenha alguns dados desse tipo, os sindicatos patronais também têm. A Fiesp e o SEBRAE desenvolveram, desde 2003, estudos em alguns APLs selecionados, também têm dados que possam constatar isso. Mas eu acho que, de maneira geral, eu concordo com o Renato. Eu acho que o próprio tema, né, em evidência, coloca a importância desse tipo de abordagem do ponto de vista dos sistemas de produção, da economia local, regional. Muito obrigado. Tudo bem. Pessoal, eu proponho então a gente fazer uma paradinha para o almoço e dentro de 1h e 15 retomamos com painéis importantes também aqui no período da tarde. Tá bom? Muito obrigado.